Nesse vídeo eu quero trazer para você 5 mentiras que são contadas, seja no mercado financeiro ou até fora dele, e que à primeira vista parecem assim verdades mirabolantes, incríveis, mas não passam de mentiras. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E a primeira mentira que eu quero trazer aqui é a seguinte: eu preciso correr mais risco para ganhar mais dinheiro quando eu tenho menos dinheiro. Como assim, Luan? Luan, eu só tenho R$ 100 para aportar por mês. R$ 200, então eu tenho que correr muito risco. Até R$ 500 dá para o cara falar isso. Porque tem aquela ideia, né? O quanto que eu vou ganhar no mercado financeiro, ou seja, a minha perspectiva de retorno, seria teoricamente proporcional ao risco que eu estou correndo. E o que seria o risco nessa perspectiva? Então, primeiro, vamos entender o que seria o risco dentro dessa lógica e se faz sentido eu pensar dessa maneira. Basta eu correr mais risco para ganhar mais dinheiro, certo? Vamos entender melhor. E aqui eu peguei para você, dentro dessa base de dados, as ações que possuem o maior beta. E o que seria esse beta? Esse beta é a medida de risco adotada no mercado financeiro. A medida de volatilidade, de desvio padrão em relação ao mercado. Isto é, quanto que uma ação varia para cima ou para baixo em relação ao mercado. E aí você pode considerar o Ibovespa. Ou seja, o mercado varia 1 e essa ação aqui move 3, movida, varia 2,27. Então, se o mercado sobe 1, essa ação sobe 2,27. Se o mercado cai 1, essa ação cai 2,27. Essa seria a lógica. Então, a ideia aqui é a seguinte: se eu estou investindo nas ações mais arriscadas, eu tendo pouco dinheiro, a ideia é que isso faz sentido, porque se é pouco dinheiro, eu preciso correr mais risco. Se não, eu vou ganhar muito pouco. Aí nem sei se vale a pena ficar aportando, comprando ações. Só que eu preciso te contar uma verdade. Essa lógica é uma mentira. Primeiro, porque risco não é necessariamente igual a volatilidade. Você pode ter ações mais voláteis, menos arriscadas. Isso pode acontecer, especialmente quando você tem muito ruído no curto prazo a respeito de uma empresa. Você pode ter empresa super segura que naquele momento está oscilando muito, e empresa super arriscada que não está oscilando. Então essa lógica de que a volatilidade vai ser igual a risco, o Warren Buffett já se pronunciou diversas vezes, já refutou diversas vezes. Então o risco não é igual à volatilidade. Risco é a possibilidade de você ter um retorno abaixo do que você esperava. E aí, nesse sentido, você poderia encaixar na volatilidade, porque a volatilidade significa o quê? Se o ativo cair e eu precisar resgatar esse dinheiro, sacar esse dinheiro justamente no momento da queda, aí a volatilidade se tornou um risco. Então a volatilidade pode ser um risco, pode ser uma perda, depende do caso. Então já começa por aqui, mas o grande ponto não é aqui que eu queria desmontar a mentira. O grande ponto é, quanto menos dinheiro você tem, menos você pode perder. Você tá de olho na ótica do ganho. Se eu ficar só na ótica do ganho, eu vou colocar todo o meu dinheiro em opções, então, que é onde, teoricamente, eu poderia ter o maior retorno possível. O problema é que primeiro você tem que focar na aversão à perda. Nós, primeiro, temos muito medo de perder. Não só dinheiro, qualquer coisa. Isso é do ser humano. Então você precisa evitar perder dinheiro. Não só por isso. Matematicamente, se um ativo cai 50%, e veja que se eu compro ações com beta acima de 2, se o mercado cair 20, 25, eu já posso esperar uma queda de 50% do meu capital. Então, se meu capital cai 50%, para ele recuperar o patamar inicial de quando eu comecei a investir, o que precisa acontecer? Subir 50? Não, subir 100. É matemática. Se eu saio de R$ 1 para 50 centavos, é 50%. Mas de 50 centavos para R$ 1 é 100%. Então, muita volatilidade pode te ferrar. E geralmente, essas empresas muito mais arriscadas são empresas que não geram bom fluxo de caixa imprevisível, não te paga dividendo. Então vai adicionando uma série de camadas de riscos que, na verdade, é a maior probabilidade de você perder dinheiro. Então o primeiro passo, especialmente quando você não tem muito dinheiro sobrando, é evitar as perdas. Na verdade, é quem tem muito dinheiro que pode correr risco, porque essa pessoa já tem muita grana. Na verdade, ela nem precisa correr esse risco, porque se eu já sou muito rico, eu nem preciso de muita rentabilidade. Retorno medíocre do CDI, eventualmente, da poupança pode ser suficiente, depende de quanto de dinheiro eu estou falando. Então, cuidado. O Barça investe em tal ação. Olha o tanto de dinheiro que ele tem. Ele pega o dividendo dele de milhões, 1 milhão por dia na média. Se ele pega o dividendo de 1 milhão e coloca no jogo do tigrinho, e daí? É um dia que ele perdeu. Agora pensa você que aporta R$ 100 a R$ 500 por mês. Se você foi lá,
durante um ano, guardou 6 mil reais com muito sacrifício, 5, 6 mil reais, e aí vem uma queda do mercado, ou uma empresa quebra, ou uma série de empresas quebraram justamente porque você correu risco demais, comprando uma série de lixo. E aí seu capital vai de 5 para 2. A dor que você vai sentir e o atraso na sua vida, o desânimo, vai ser muito complicado do ponto de vista psicológico e financeiro. E o ser humano, ele é muito mais psicológico do que lógico. Então, cuidado! Essa narrativa de que eu preciso correr mais risco para ganhar mais dinheiro é uma mentira. E geralmente as mentiras, elas existem para vender alguma ideia, visando um ganho. Geralmente existe algum interesse por trás disso tudo. E geralmente essa ideia seria o quê? Fique correndo um monte de risco, até para te impulsionar a fazer day trade, operações arriscadas, porque você sai de uma coisa para outra. Você começa na coisa leve, que é comprar ações de alta volatilidade, alto risco, e começa a avançar para as coisas mais pesadas. Isso é visando vender uma série de produtos ruins, gerar ganhos com taxas e comissões. Cuidado com isso. Então essa é uma grande falácia. Segunda falácia, eu preciso evitar na bolsa de valores aqueles setores e aquelas empresas onde eu tenho mais exposição no meu trabalho, na minha profissão, na minha empresa. Já viu essa ideia? Por exemplo, estou aqui com a Petrobras. Vamos supor que você trabalhe na Petrobras e você seja, dependendo da profissão, do cargo que você exerce na Petrobras, você seja um profundo conhecedor do setor petrolífero, de como as petrolíferas ganham dinheiro, rentabilidade, margens, etc, etc. Dinâmica de mercado, você conhece muito bem. E aí você sabe que tem uma petrolífera no país que tem um alto potencial. Uma PetroRio, você fala, essa empresa aí tem muito potencial. E aí, qual que é a ideia do mercado? A ideia do mercado financeiro é dizer o seguinte para você: você não pode comprar ações da PetroRio porque você tem o seu salário exposto à Petrobras. Você precisa diversificar. E sabe o que isso tende a fazer com o seu patrimônio? Tende a fazer com que você saia do seu círculo de competência, onde você tem uma vantagem, ou seja, seria o equivalente a dizer o seguinte: cara, você tem uma vantagem competitiva que poucos têm, mas você não pode usar essa vantagem, porque você precisa ir além da sua competência, ir além do que você tem de vantagem. E aí, entrar num campo onde você não tem vantagem nenhuma, e aí sim você é igual a todo mundo. Faz sentido isso aí? É outra coisa que o Buffett bateu muito na tecla e o pessoal geralmente ignora. Por quê? Porque vem aquele cara racionalista puro e fala o seguinte: não, eu tenho que diluir o meu risco, eu já estou aqui exposto na minha profissão, então isso não faz sentido, na verdade. Porque o que me faz ter retornos superiores ao mercado são as vantagens competitivas. Em uma empresa, por exemplo, como que ela consegue obter retornos superiores ao mercado ao longo do tempo? Uma VEG da vida, um Itaú da vida. É porque existem vantagens que não podem ser reproduzidas em outras empresas. Então, se eu identifiquei essa vantagem, se eu sou capaz disso, por que eu não vou comprar essa ação? Não interessa a minha profissão. Outro exemplo, trabalho no Bradesco. Também sou um profundo conhecedor do mercado financeiro, especialmente no setor bancário. Aí eu falo o seguinte: não, o meu salário depende do Bradesco. Eu já estou exposto ao setor bancário. Então, ao comprar ações na Bolsa de Valores, mesmo sabendo da superioridade do Itaú, eu não vou comprar ações do Itaú. É uma mentira. Eu já caí nessa mentira. Por causa desse pensamento racionalista das academias. Eu já caí. Por isso que eu estou te trazendo aqui. Essa ideia não faz sentido. Porque pensa comigo, você tem que encarar a atividade de investimento da mesma forma que você encara qualquer atividade econômica na sua vida. Então, se eu encaro da mesma forma, vamos lá. Se eu sou um cara que, eu sou bom de finanças, ou então eu sou um cara foda no setor de petróleo, como a gente falou, se você tiver que trabalhar nessas áreas, só por diversificação, você vai colocar o seu tempo, dinheiro e energia em outras áreas, além dessa, você sabe que o resultado que você vai produzir será muito inferior. Tem a curva de aprendizagem, tem a concorrência, tem o psicológico que tem que ser muito forte para aguentar as porradas de ir além do seu círculo de competência, tem a sorte. Cara, tá tudo contra você. Enquanto que quando você se mantém naquilo que você é bom, onde é a sua praia, a tendência é você se dar melhor, ter um resultado superior. Terceira mentira: empreender dá mais dinheiro do que investir em ações. Calma, essa afirmação ela é incorreta por ser categórica. O pessoal fala, sempre empreender vai dar mais dinheiro que investir em ações. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Qual seria a frase correta? Empreender pode dar mais dinheiro do que investir em ações. Por quê? Porque é o seguinte, eu já trouxe esse dado aqui para você, mas eu vou repetir. Sabe qual é a média de retorno
sobre o capital investido das empresas norte-americanas, isso se aplica ao Brasil também? Retorno antes dos impostos? Sabe qual é a média? Eu tô falando das empresas, da economia real, não tô falando da bolsa de valores aqui. A média de 12%. 12%. Esse dado você pode pegar em livros, só vou citar um aqui, Buffettologia. O Thomas Sowell também traz esse dado na sua obra e você consegue extrair isso. É público, 12%. Sendo assim, você não concorda comigo que se você for empreender, seja pegando capital de terceiro, por exemplo, pegando dívida no banco ou de investidores, ou se você usar o seu dinheiro guardado, você não concorda que você não pode esperar mais do que 12% ao ano de retorno em cima do seu capital? Ou seja, de lucro em cima desse capital aplicado na operação? 12%, Lan. Só isso? Mas eu vejo o pessoal enriquecendo e tal, com pouco capital. Então, isso é exceção. Eu tô falando da média. Aqui é expectativa, média. Não tô falando das exceções. Porque se eu ficar pegando outliers, eu vou falar, o Warren Buffett é bilionário na bolsa. Eu vou pegar os caras que são fodas no trade, que ganham milhões, sem considerar as exceções aqui. Eu vou pegar o fundo do Jim Simons, que dispensa apresentações. Então, em termos de média, empreendendo eu vou ganhar 12 a 13 sobre o capital investido. Não estou falando de margem, não confunda. E na bolsa? Pô, Luan, na bolsa o juro tá me pagando isso. E na bolsa eu sei que uma boa carteira vai me dar 15% ao ano. Então, por isso que eu trouxe aqui a calculadora de juros compostos lá do Investidor 10 para te mostrar uma coisa. Dentro dessa lógica, se eu pegar 100 mil reais guardado e colocar no meu negócio, não vou nem colocar aqui franquia, que franquia a tendência é você perder da poupança. De novo, com raras exceções. E se eu vou ganhar, vamos colocar 13 no meu negócio, em 20 anos, a tendência é o quê? A tendência é eu ter aí 1.100.000 de patrimônio. A tendência é essa. Ou eu ganhei isso aqui ao longo do tempo. É a tendência. E se eu tiver uma carteira de investimentos nesse sentido, óbvio que eu vou ter mais. Eu vou ter 1.600.000. Mas qual que é o grande ponto aqui que geralmente faz a pessoa ficar confusa nesse sentido? O ponto é, na bolsa, você já compra negócios consolidados, testados, provados no tempo. Nesse sentido, eu já compro um negócio, vamos dizer assim, que já negocia entre 5 a 10 vezes os lucros. Eu já estou comprando futuro. Eu já estou me submetendo ao poder do equity. Eu estou comprando uma promessa de ganho futuro. Eu não estou comprando uma empresa pelo ela realmente produziu de resultado, que seria equivalente a comprar uma vez lucro. Então, vamos pegar aqui. O Itaú hoje na Bolsa de Valores, ele vale 9 vezes os lucros. Imagina se eu pudesse comprar o Itaú em relação a um ano de resultado do Itaú. Imagina essa situação. Ou seja, o Itaú lucrou 50 bi, eu poder comprar o Itaú por 50 bi. Imagina essa situação. Quem seria o louco de não comprar o Itaú nessa situação? De querer empreender. Ao passo que, ao empreender, o que vai acontecer? Você vai começar um negócio do zero. Por isso que dá a percepção, quando dá certo, de que você ganhou muito mais dinheiro. Por quê? Porque eu não comprei o Itaú com uma vez lucro. Eu tive que comprar na bolsa a 9, 10 vezes. Já quando eu monto meu negócio, é do zero do zero. Então, esse é o grande ponto que às vezes dificulta na bolsa, de você ter essa percepção de ganho até mais rápido. Mas ao longo prazo que vai falar. No longo prazo, a tendência é só se eu for tiver um negócio incrível que me dê 30, 40% ao ano. Mas aí eu tenho o fundo do Jim Simons que entregou 60 bruto. É claro que eu preciso ter um capital para investir na bolsa, mas da mesma forma para empreender. Só que hoje, qual que é a ideia de empreender? Empreender, eu posso começar só com conhecimento. Eu não posso começar na bolsa só com conhecimento, que eu vou me lascar, querer me alavancar, etc. Então, reformula isso na sua cabeça. Empreender pode dar mais dinheiro que bolsa. E aí, bolsa, estou falando comprar ações. Como pode dar menos dinheiro do que ações? Você não sabe disso. E por não saber, você faz os dois. Você compra ações e empreende. Simples assim. Mas antes de seguir com a quarta mentira, eu quero te dar um recado aqui do nosso parceiro, que é a Grana Capital, já que a declaração do imposto de renda precisa ser entregue até o final de maio. O prazo para você enviar a declaração é até o dia 29 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio. O prazo vai se findar e você não precisa ficar naquela correria toda para fazer a declaração do imposto de renda. Separar um monte de documentos, notas de corretagem, relatórios da B3, e tentar fazer tudo na correria, ficar tudo errado, cair na malha fina. Não. E aí existe uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. E qual que é a grande sacada aqui desse aplicativo? Como diz aí na tela, declare o imposto de renda dos investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Isso é verdadeiro, até abaixo desse tempo você consegue fazer a declaração. Eu vou te mostrar
logo mais o aplicativo por dentro, mas o fato é que os relatórios que você tira da área de investidor da B3 são insuficientes. Por que são insuficientes? Eles não trazem para você o custo de aquisição que você tem que fazer na declaração de imposto de renda. Ainda também não traz os lucros e perdas, tudo certinho. No aplicativo, ele automatiza tudo isso para você. Eu vou te mostrar aqui por dentro. E aqui está o meu app Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, você tem a ferramenta IR mensal. Essa ferramenta aqui é uma mão na roda, porque evita de você ficar tentando fazer apuração ali de lucros e perdas, etc. Ah, qual foi o limite de isenção? Compensação de prejuízo com lucro, fundos imobiliários e ações, toda essa complexidade tributária, você vai poder se afastar disso. Porque o aplicativo já calcula tudo para você, automatiza tudo e emite a DARF se tiver DARF a pagar. E na declaração, você vai aqui, ó, declaração, e vai clicar em preenchimento automático. Seguindo aqui o passo a passo, você vai fazer a declaração do imposto em menos de 5 minutos, como estava ali na tela para você. Muito tranquilo, muito fácil e seguro com a indicação da B3. Sendo assim, deixe de se preocupar com documentos e complexidade tributária e baixe o Grana. E assine o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto. Aproveite para fazer isso agora e resolver por completo a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores e também a apuração mensal de lucros e perdas durante a sua assinatura. Link aqui embaixo. E a quarta mentira é: ETF de índice é melhor do que investir numa carteira de ações. É melhor comprar o ETF que eu vou ganhar mais. É isso que o mercado está vendendo. Que fazer stock picking não faz sentido. Que é besteira. Que não vai me dar dinheiro. Que é bobeira. Que se ganhar, vou ganhar 1% ao ano a mais. Vou estar correndo mais risco, vai ter mais trabalho. Ou pode ser só sorte. E aí, vou pegar o exemplo de BB Seguridade. Aí o cara fala o seguinte, né? Mesmo que você escolha boas empresas aí, uma BB Seguridade, olha o desempenho aqui, Se você tivesse comprado o IDIV, você teria feito 412% em 10 anos. Ibovespa teria vencido a performance da BB Seguridade. Viu? Não vale a pena, é só comprar o ETF. Só que assim, o cara que fala isso, eventualmente, não considera o óbvio. Que é o quê? Eu não compro só uma ação. Eu compro uma carteira. E eu fiz um vídeo recente mostrando que se você escolheu 10 ações que são o filé mignon da bolsa, com critérios assim rigorosos de escolha, especialmente com base no ROIC de longo prazo, você teve um retorno de 19% ao ano e uma dessas ações era a BB Seguridade. E aí 19% ao ano venceu com folga até o IDIV dos últimos 10 anos. Olha só. Nesse vídeo, que eu trouxe essa planilhinha aqui, eu mostrei que a carteira deu um retorno de 543%. Teria Itaúsa, VEG, B3, BTG, Itaú, BB Seguridade, Porto e assim sucessivamente. Algumas ações entregaram retornos baixos, tipo a Endy, a própria BB Seguridade. A B3 foi quase 16%. E isso me fez ter uma performance superior com dividendos pingando na conta, me dando mais liberdade. Então, não é assim. E a longo prazo, essas pequenas vantagens percentuais que parecem pequenas, 1% a mais, no longo prazo faz uma diferença enorme. De novo aqui na calculadora de juros compostos. R$100 mil a uma taxa de 15% ao ano, em 15 anos, isso gera um patrimônio de 800 mil. Se a taxa for 3% a mais, 18%, olha a diferença, foi para 1.200.000. E conforme o tempo vai passando, agora eu vou trocar aqui para 30 anos, isso me deu mais de 14 milhões. Se fosse 15%, me daria 6 milhões. Então, o que acontece? Pequenas vantagens de rentabilidade no curto prazo ou no médio, essas vantagens vão se acumulando com o patrimônio no longo prazo. E aí, olha o que acaba acontecendo. É a diferença entre você ter 6,6 milhões e 14,3 milhões. Mudança drástica no tamanho do seu patrimônio. E a ideia com o stock picking, se você pode e quer fazer isso, é conseguir essas pequenas vantagens que se acumulam no tempo e se transformam numa diferença substancial. Então não caia nesse papinho. A verdade é que o ETF é melhor para quem não quer ter o trabalho de escolher ações. Essa é a grande verdade, que talvez tenha interesses escusos, não vou dizer escuso, mas não revelado. É uma indústria que cresce muito. São trilhões de dólares lá fora e está crescendo muito no país. E você acha que não tem gestora ganhando muito dinheiro com isso? Ao aplicar ali regras específicas onde não tem um trabalho de um gestor e é só replicar, então é só ir captando dinheiro. É só captar dinheiro, porque trabalho não tem quase nenhum. É muito melhor para a gestora vender o ETF do que vender fundo de gestão ativa, que tem muito resgate, sabe? O ETF nem tem resgate na prática. Então assim, cara, vamos pensar. E a quinta mentira é: a Bolsa Brasileira não dá retorno, B3 é cilada, especialmente em dólar. Por que isso é mentira? Eu peguei esse gráfico aqui, que é o Ibovespa
em dólares, de 1963 a 2024. Veja que segue num canal de alta para quem gosta de análise gráfica, mas aqui longuíssimo prazo, em dólar isso aqui. E veja que respeitou aqui o fundo, isso é 2024. E depois a bolsa disparou. Quanto é que estava o Ibovespa em 2024? Tava aqui, né? Abaixo de 130 mil pontos. O que aconteceu? A gente já sabe. Isso aqui em dólares. Não tem desculpa, é nominal. Não, em dólar. E veja, tá vendo esses grandes movimentos aqui? São movimentos de 5, 6 anos mais ou menos. E são movimentos que entregam em dólares retornos superiores a 1000%. Imagina você ganhar, é coisa de mudar de patamar de vida. Multiplicar o seu patrimônio por 10 em 5, 6 anos. Imagina você botar R$ 1 milhão. Claro, aqui eu tô falando em dólar, né? Então, $1 milhão e transformar isso em $11 milhões em 5 anos, 5, 6 anos. Isso aqui é o Ibovespa, eu não tô nem falando de ativos individuais que eventualmente podem subir mais que o Ibovespa. Então, veja que, na verdade, o problema da nossa bolsa, como você pode perceber nesse gráfico, não é nem o retorno que você pode obter, especialmente nos grandes ciclos de commodities aqui na nossa bolsa. Nosso país é de commodity, então se tem um ciclo forte de demanda por commodities, a gente vai ganhar dinheiro. Então, o problema não é nem o retorno que eu posso ter, é a volatilidade. Olha esses movimentos. Essa volatilidade, esse caos, pode, na verdade, te beneficiar se você consegue, entende como fazer isso, consegue comprar nos fundos, ou próximo dos fundos, se aproveitar do caos. Então, o problema da nossa bolsa pode ser um problema. Para alguns não é problema nenhum. É a volatilidade intensa. E veja só o que acontece em dólares. Eu peguei aqui no próprio site da B3, momentos de queda na nossa bolsa. 2024. A bolsa caiu 10% nominal, só que em dólar caiu 30%. Então vai pesando muito no gráfico do Ibovespa em dólar. Da mesma forma, em 2025, a bolsa subiu 33,95% nominal, mas subiu 50% em dólar. Olha outro caso aqui, queda de 41% em 2008, queda de 55% em dólar, isso aqui é pesado. Então assim, a gente tem movimentos assim, muito extremos. E aí veja só, esse aqui é o gráfico de drawdown de quedas máximas do Ibovespa. Imagina só, cara. Aqui não é em dólar, tá? Mas pra você ver como o Ibovespa é volátil. Você tem queda de 50% num ano. Aqui você teve outra queda de 50%. Então você tem várias quedas entre 40% e 50% ao longo do tempo. Então essa é a grande questão. É você suportar ou não essas quedas. Claro que você não precisa suportar essas quedas, porque quando você escolhe individualmente ativos, você escolhe ativos que não são tão cíclicos assim. Ou uma grande parte da sua carteira não é cíclica dessa forma. Sem falar que você está focado eventualmente em dividendos, recebe dividendos, te ajuda na volatilidade. Aqui a gente está falando muito mais de commodities. Petrobras e Vale é isso aqui. Suzano, eventualmente. Mas um Banco Itaú, você não vê, você nunca viu isso aqui acontecendo. Então, num portfólio de investimento, você consegue conter esses níveis de queda, sem perder perspectiva de retorno, porque o Itaú foi uma das empresas que mais entregou retorno nos últimos 30 anos aí. Mas viu como muitas vezes você pode estar sendo enganado? Por isso, cuidado com os extremos. O pessoal que fala que é só para investir em Bitcoin, o cara que só fala que é só para investir no exterior, ou só em renda fixa. Porque o extremo tá te dizendo o seguinte, só existe um caminho. E a realidade, ela é repleta de nuances. Como que eu posso dizer que só existe um caminho? São vários caminhos, na verdade. Por isso, questione todas as narrativas. Vá investigar por si próprio ou por si própria e conte comigo. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. Fui!